Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Na terça-feira, o ex-diretor da ABIN, Saulo Moura da Cunha, depôs na CPMI do 8 de janeiro. E como esperado, ele deixou o general Gonçalves Dias em uma situação delicadíssima. Saulo confessou que, por ordem de G. Dias, alterou o relatório para excluir o nome do general, então ministro do GSI, como destinatário de mensagens que alertavam para o risco de invasões nos protestos do dia 8 de janeiro. Eu fiz os dois relatórios. Eu fiz o primeiro uma planilha em que continha os alertas encaminhados pela BIM a grupos e continha ali também os alertas encaminhados por mim pessoalmente, pelo meu telefone, para o ministro-chefe do GSI. Certo? Eu entreguei essa planilha ao ministro e o ministro determinou que fosse retirado o nome dele dali, porque ele não era o destinatário oficial daquelas mensagens, que ali fosse mantido apenas as mensagens encaminhadas para os grupos de WhatsApp. Ele determinou que fosse feito, eu obedeci a ordem. Nós temos o artigo 9A da lei da BIM, que deixa claro que quem determina as informações que serão encaminhadas às autoridades competentes é o ministro-chefe do GSI. Ou seja, estamos falando dos crimes de obstrução de justiça e ocultação de provas. A convocação de G. Dias para depor na CPMI já foi aprovada. A questão agora é, será que ele vai levar a culpa desse crime sozinho ou vai abrir a boca? E na quarta-feira, o STF voltou a julgar a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. O julgamento estava paralisado desde 2015, quando o então ministro do Supremo, Teori Zavascki, morto em janeiro de 2017, pediu vista. Nesse período, 3 magistrados votaram sobre a questão. São eles Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e o relator do processo, Gilmar Mendes. Barroso e Fachin votaram pela liberação apenas da maconha. Já Gilmar Mendes votou a favor da descriminalização do porte de qualquer droga. E agora, na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou Barroso e Fachin e votou pela descriminalização apenas da maconha. Com isso, o placar está em 4-0 pela liberação. Ainda faltam votar André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Cristiano Zanin. E para surpresa geral, pela primeira vez o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se insurgiu contra os ministros da Suprema Corte. Portanto, eu considero que uma decisão num caso concreto de descriminalização de um tipo penal criado a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei, à míngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional, é uma invasão de competência do Poder Legislativo. Verdadeiramente penso isso. A verdade é que se no Brasil o Supremo tem a prerrogativa de legislar, não faz o menor sentido continuarmos bancando os salários de 513 deputados e 81 senadores. Mas não se trata apenas de atropelar a divisão entre os poderes. Não existe qualquer lógica em legalizar a compra e criminalizar a venda de um mesmo produto. O que me leva a crer é que estão criando esse impasse como uma forma de preparar o terreno para em seguida também descriminalizar a venda. Afinal, o Brasil já é praticamente um narcoestado. Mas não só isso, esse julgamento pode esconder objetivos ainda mais nefastos. Bom, no vídeo de hoje vamos nos aprofundar nesses dois assuntos. A segunda fase da CPMI do 8 de janeiro, que está revelando toda a farsa e deixando o governo do cachaça sem saída, e o STF legislando sobre a legalização do consumo de drogas. Mas antes, já deixa o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para assim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. E como você já deve saber, por conta dessa perseguição sumária às vozes conservadoras nas redes sociais, este canal foi desmonetizado em setembro do ano passado. Desde então,
eu não ganho nem um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, considere ser um patrocinador do canal. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição. Eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Feito? Então vamos lá. O ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura da Cunha, que era responsável pela ABIN no dia da invasão da sede dos Três Poderes em Brasília, deixou o cargo no início de março. Esta semana, em seu depoimento na CPMI, afirmou que omitiu do Congresso os alertas de inteligência que ele havia enviado ao ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, por ordem do próprio general. Ou seja, houve manipulação. Moura afirmou que foi ele quem enviou os alertas de inteligência sobre o risco de invasão à sede dos Três Poderes para o celular do ex-ministro. Moura disse também que ligou para o general G. Dias quando a agência constatou que não seria apenas uma passeata pacífica. Comecei a falar no dia 8 de janeiro com o general G. Dias, passar informações para ele, encaminhar as informações que eu recebia, por volta das 8 horas da manhã, inclusive ressaltando a questão dos 105 ônibus. Certo? Eu repassei para ele todos, mais uma vez, os alertas da Agência Brasileira de Inteligência. Repassei para ele também algumas informações que estavam no grupo da Célula Integrada de Segurança Pública, que diziam respeito à presença de manifestantes que estavam, inclusive, cobrindo o rosto com máscaras com vinagre, ou seja, se preparando eventualmente para uma ação violenta. Por volta no iniciozinho, um pouco antes da marcha começar o deslocamento, nós já tivemos informações de que havia entre os manifestantes efetivamente um chamamento, inclusive estavam fazendo isso num carro de som, há relatórios aí, há fotos, para chamamentos para invasão de prédios. E falo com ele, general, nós temos a impressão, nós temos já uma certa convicção, e nesse momento a marcha se deslocava, ela não havia rompido ainda nenhuma barreira, ela começava a se deslocar, de que as sedes dos poderes serão invadidas, ou pelo menos haverá uma ação violenta em relação a esses prédios. Isso é por volta de 1h30 da tarde. Ou seja, o general do Lula sabia o que estava para acontecer e não fez nada para evitar, muito pelo contrário. Como vimos nas imagens vazadas pela CNN, G. Dias e sua equipe fizeram uma verdadeira recepção de boas-vindas aos invasores, onde só faltou o tapete vermelho para recebê-los. No lugar do cordão de isolamento, as portas estavam destrancadas. No lugar do gás lacrimogênio, água mineral sendo servida pelos oficiais que deveriam prender os vândalos. Mas não só isso, segundo Saulo Moura, a ABIN produziu para o governo Lula 33 alertas de inteligência sobre o risco de invasões aos prédios dos Três Poderes. Dia 2 de janeiro e o final da madrugada do dia 8 de janeiro, a ABIN produziu 33 alertas de inteligência. E o que aconteceu depois desses alertas todos? Justamente, naquele fim de semana, diminuíram o efetivo da Guarda Presidencial. E a Força Nacional, que estava sob a responsabilidade de Flávio Dino, ao invés de conter o movimento quando ele estava começando, recebeu ordens para se retirar. A Guarda Nacional, a Força Nacional é de responsabilidade de quem? Ministério da Justiça. Vamos ver o vídeo 1 que eu tenho aqui para mostrar a sabotagem. Lá no fundo, a tropa de choque, eles estão entrando... Se puder aumentar o volume, eu agradeço. Vou falar com você que agora, olha só, eles estão se retirando
Provavelmente é a Força Nacional. Pelo amor de Deus! Olha só. O que está acontecendo aí é a Força Nacional, que é de subordinação do ministro Flávio Dino, se retirando da manifestação, facilitando, como foi dito aqui pelo Coronel Naime, a entrada no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no STF. Será que foi Flávio Dino que deu essa ordem para a Força Nacional se retirar? Mas voltando ao fato de o diretor da ABIN ter confessado que alterou o documento por ordem de G. Dias para que o Congresso não soubesse que ele foi avisado sobre os ataques. Isso se chama obstrução de justiça e ocultação de provas. Por muito menos pessoas foram presas. Mas o general do Lula continua blindado. O tenente-coronel Mauro Cid foi preso por supostamente ter adulterado um documento. No caso, um simples cartão de vacinação. O que dizer então do coronel Naime, da PM do DF? Esse é o senhor? Sim, excelência. É o senhor ali defendendo Sim, senhor. prédio público? Saiu de casa e foi botar a vida dele em risco para defender o patrimônio público. Essa na foto é o senhor, Coronel Naime? Sim, senhor, excelência. Tá, obrigado. Agora vamos ver o que aconteceu com a perna desse cidadão ao defender o patrimônio público. Essa é a sua perna, Coronel Naime? Sim, senhor, excelência. Tem mais uma foto? Essa também. O que aconteceu pro senhor? Tá assim? Levou um rojão na perna? Sim, senhor. O coronel Naime foi preso por suposta omissão, mesmo com vários vídeos demonstrando que ele confrontou os vândalos no dia 8. Já o general G. Dias adulterou o relatório da ABIN, foi gravado destrancando as portas e recepcionando os vândalos como se fosse um guia turístico do local e ainda assim não foi preso, sequer investigado. Só que agora não tem mais como esconder sua responsabilidade e omissão diante dos acontecimentos. A questão é se o general Melancia vai carregar essa bucha sozinho ou vai dividir as responsabilidades com a companheirada. Independente de qualquer coisa, o fato é que fica cada vez mais claro que os órgãos governamentais não atuaram como deveriam para proteger os prédios públicos. Na semana passada, a Justiça Militar enviou um relatório deixando claro que o plano de proteção do Palácio do Planalto não foi seguido. Isso sem contar as contradições de Flávio Dino. Assistiu de camarote aqui com esse monte de janela atrás do senhor? Infelizmente assisti. Com a graça de Deus não tive um infarto. Infelizmente assisti. Infelizmente assisti. Assistiu de camarote aqui com esse monte de janela. Assisti. Aí vem as versões fantasiosas. Que eu estava no ministério olhando. Não, eu não estava. Não, eu não estava. O governo Lula foi omisso. Não fizeram a menor questão de proteger os prédios dos três poderes. E isso é indiscutível. Resta saber se, além da omissão, houve também uma articulação através de infiltrados para inflamar o movimento, fazendo com que o mesmo culminasse em atos de vandalismo. Afinal, Lula sabia que não conseguiria governar com manifestações sendo organizadas periodicamente. O 8 de janeiro foi fundamental para acalmar as ruas e justificar toda e qualquer perseguição aos conservadores. No entanto, a situação está ficando insustentável. Além da convocação do G. Dias, a CPMI também aprovou a convocação daquele jornalista da Reuters, que aparece nas imagens das câmeras internas do Palácio. Como sabemos, o jornalista do canal Vista Pátria, Alan Frutuoso, foi preso semana retrasada, pois na função de jornalista cobriu a invasão à delegacia do DF, na ocasião da prisão do índio Sererê em dezembro do ano passado. Já o fotógrafo da Reuters, que invadiu o palácio e ainda simulou com um suposto manifestante o arrombamento de uma porta, não foi preso e nem mesmo investigado. Situação que pode mudar depois de seu depoimento na CPMI. Sendo assim, pode ser que, assim como o G. Dias, ele também não queira se ferrar sozinho. Inclusive, na minha opinião, o depoimento deste fotógrafo pode ser ainda mais revelador que do ex-diretor da ABIN. É como eu sempre digo, aqui no Brasil a gente só se ferra, mas de tédio ninguém morre. Mas enfim, bora para o nosso segundo assunto. Mas antes, lembre que se não fossem as mídias alternativas, hoje estaríamos sendo manipulados
pela Globo. Justamente a Globo que sozinha recebeu mais da metade de toda a verba publicitária do governo Lula. Sendo assim, considere, de verdade, ajudar a manter esse canal em plena atividade. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Não existe qualquer lógica de se liberar o consumo de drogas, mas manter a proibição sobre a produção e o comércio. Ao fazer isso, os nossos deuses togados vão manter o consumidor legalizado refém de um monopólio de criminosos e de um produto de péssima qualidade. E claro, a primeira consequência de se legalizar o consumo de um produto que antes era proibido é o aumento exponencial da demanda desse produto. Pode ter certeza que o PCC e o Comando Vermelho estão em festa. É óbvio que esse julgamento na Suprema Corte é só parte de um processo. Primeiro se legaliza o consumo para depois se legalizar a venda. Mas por outro lado, existe um certo consenso popular, até mesmo em quem se posiciona mais à direita, de que liberar todas as drogas é realmente um grande erro, mas que a maconha poderia ser legalizada sim, pois como se é reverberado por aí, ela faz menos mal que o cigarro e o álcool. Sem contar que com a liberação da erva, diminuiríamos um pouco toda a violência decorrente do tráfico. Então por que não liberar de vez essa porcaria? Temos que entender que mudanças de leis não acontecem em uma dimensão abstrata das ideias. Elas acontecem dentro de um cenário político real. Sendo assim, não podemos analisar a situação de forma apenas conceitual e ideológica. Devemos analisar o que a situação vai implicar como resultado imediato e inevitável. Com a legalização apenas da maconha, o Estado teria que anistiar todos os criminosos envolvidos no tráfico de maconha dos últimos 30 anos. Lembrando que o narcotraficante que acabou sendo preso por traficar maconha especificamente, na grande maioria dos casos, ele não mexe somente com a maconha, mas obtém todo um esquema que inclui diversas drogas. Sem contar que muitos, além do tráfico, são culpados por diversos outros crimes, como roubo, homicídio, sequestro, etc. Imagine quantos delinquentes estarão de volta às ruas. O índice de criminalidade no Brasil só iria aumentar. E com o mercado liberado da cannabis, quem você acha que poderá controlar esse mercado? As fontes de produção, a rede de distribuição, a totalidade dos pontos de venda, a administração e a coleta do dinheiro. Exatamente aqueles que já controlam tudo isso, que são os próprios traficantes responsáveis por tantas barbáries em nossa sociedade. E ainda em contrapartida, vamos conceder mais poder e influência para as Farc, pois com certeza eles que vão liderar o mercado da cannabis na América Latina. Fato que, como sabemos, fortaleceria os partidos que fazem parte do Foro de São Paulo. Outro ponto primordial é que o fato de existir um comércio legal de um produto não se acaba com o mercado ilegal, ainda mais com os impostos estrangulatórios que são praticados no Brasil. Para se ter ideia aqui, o mercado ilegal de cigarros movimenta 1,3 bilhão de reais por ano e o da bebida alcoólica 10 bilhões. Na Holanda, onde todas as drogas são legalizadas, não se extinguiu o narcotráfico, pois muitos holandeses optam por comprar drogas ilegais, que são mais baratas. E olha que lá se paga bem menos impostos que aqui. Com relação à saúde, existem inúmeros estudos que apontam que o uso da maconha acaba sendo mais prejudicial que o álcool e o cigarro. Primeiro, que é comprovado que a maconha, diferente do álcool e do cigarro, é porta de entrada para outras drogas. 90% dos usuários de drogas sintéticas começaram como usuários de maconha, o que significa que com a legalização da maconha, o consumo de outras drogas ilícitas aumentaria. Quem fuma maconha consome 4 vezes mais alcatrão e 5 vezes mais monóxido de carbono que o cigarro de tabaco. E essas duas substâncias estão associadas ao câncer de pulmão. O THC, que é o psicoativo da cannabis, multiplica em até 3 vezes a incidência de desenvolvimento de esquizofrenia
e transtornos de ansiedade como depressão, bipolaridade e síndrome do pânico. Ou seja, a pessoa pode ter aí, ter geneticamente uma leve predisposição a ter esquizofrenia, mas ela pode passar a vida toda sem desencadear essa doença. Mas se durante sua vida fumar maconha, as chances da doença se apresentar vão aumentar em até 3 vezes. E pelo fato do THC agir no sistema nervoso central, a longo prazo a substância pode trazer sérios problemas de coordenação motora e confusão mental. Mas para mim, o dado mais alarmante de todos é que a maconha está associada à diminuição de até 8 pontos do QI. Isso quer dizer que a cannabis compromete o rendimento intelectual da pessoa, faz com que o indivíduo fique improdutivo, afetando seu rendimento escolar e profissional. Uma sociedade que usa maconha, diferentemente de uma que usa tabaco, é entorpecida. Enquanto o tabaco promove um desempenho melhor do cérebro, pois a nicotina, que é o seu princípio ativo, faz que se pense com mais agilidade, a maconha imerge o usuário num torpor, que o deixa vulnerável para ser manipulado, o que significa que a longo prazo faz com que ele se torne um completo imbecilizado. E é exatamente isso que um regime totalitário almeja: uma população de imbecis improdutivos, dependentes do Estado e conduzidos como massa de manobra. Ou seja, a legalização da maconha tem método. Mas enfim, essas questões ligadas aí à saúde não vêm ao caso para o contexto que estamos abordando no vídeo de hoje. O ponto é que vivemos em uma democracia. E se a sociedade quiser legalizar determinada droga, seja a venda ou apenas o consumo, isso deve ser feito via legislativo, jamais via judiciário. Em uma democracia, muito mais importante que o sufrágio é a descentralização de poder. No século XVIII, Montesquieu já pregava que o poder absoluto de um governo era uma ameaça à liberdade individual e que a melhor forma de evitar o abuso de poder era dividir o poder em 3 ramos distintos e independentes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo é responsável pela implementação das leis e políticas governamentais. O poder legislativo é responsável pela elaboração e aprovação das leis, enquanto o poder judiciário é responsável pela interpretação e aplicação das leis. Cada ramo do governo tem sua própria esfera de competência, o que garante um equilíbrio de poder e impede que um ramo do governo exerça um controle excessivo sobre os outros. A tripartição de poder de Montesquieu foi uma influência significativa na redação da Constituição dos Estados Unidos. Desde então, dividir o poder entre executivo, legislativo e judiciário tornou-se um princípio fundamental das democracias modernas em todo o mundo. A nossa Constituição também adota a tripartição de poder, sendo assim é o Congresso que detém a função de legislar. No Brasil, quem pode criar e mudar as leis é o poder legislativo, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O Poder Executivo também pode criar leis, no tanto que estas sejam aprovadas no Congresso. Quando deputados e senadores se juntam para criar ou barrar uma lei, teoricamente quem está fazendo isso é o povo, visto que deputados e senadores são escolhidos através do voto popular. São representantes diretos dos interesses dos diversos setores da sociedade. É por isso que o Congresso recebe o nome de Casa do Povo. Já os membros do Poder Judiciário não são escolhidos através do voto popular. Sendo assim, se estamos em uma democracia cuja etimologia da palavra significa poder exercido pelo povo, os membros do Judiciário não podem criar as leis que vão determinar os rumos da nação. No entanto, no Brasil, vem acontecendo uma aberração no qual o Judiciário usurpa as prerrogativas do Legislativo e coloca-se ele mesmo a fazer leis, em vez de interpretá-las e garantir que sejam cumpridas. De fato, eu soube agora da suspensão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, já com 4 votos de ministros do Supremo em relação a essa descriminalização, mas o fato é que
O grande questionamento em termos práticos quanto a isso é de que esta decisão judicial, num caso concreto de recurso extraordinário, que tem um efeito geral para toda a sociedade brasileira, indaga-se, ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. E isso acaba gerando uma perplexidade enorme. Portanto, eu considero que uma decisão, num caso concreto, de descriminalização de um tipo penal criado a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei, amíngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional, é uma invasão de competência do Poder Legislativo. Verdadeiramente penso isso, externo, como já externei e continuarei externando aos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal esse posicionamento, para que haja, por parte do Judiciário brasileiro, estamos aqui a votar inúmeros membros do CNMP, inclusive oriundos do Judiciário, que haja uma compreensão de que as discussões políticas de uma nação, especialmente que compreendam a realidade do presente, as perspectivas de futuro, se dão através da política. E que a arena política é feita por políticos. E que aos juízes, a quem eu tenho um imenso respeito, e todos são testemunha aqui, do apreço, do respeito que tenho ao Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro, muitas vezes injustamente atacado por diversos segmentos, inclusive do Congresso Nacional, e digo injustamente, porque diversas vezes o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu dever de cumprimento de guardião da Constituição Federal, mas não posso deixar de apontar aquilo que reputo um equívoco grave, uma invasão da competência do Poder Legislativo, que se dá na discussão do piso nacional da enfermagem e na questão da descriminalização do porte para uso de drogas. Fazer esse discursinho de que é contra essa ou aquela medida da Suprema Corte não adianta nada. É tipo nota de repúdio do Clube Militar. Quando o Pacheco deixar de ser uma cadelinha amestrada e pautar o impeachment de algum ministro, qualquer um, aí sim os togados vão começar a pensar 20 vezes antes de atropelar os outros poderes. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo, não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância, e se você acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere patrocinar o canal. Chave Pix, luiscamargopix@yahoo.com. Ou se preferir, o link do nosso apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Então até o próximo vídeo, valeu!